Alô? 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 Maria do Carmo? Maria do Carmo? É a minha filha. A senhora pode chamar ela, por favor? Quem tá falando? É o namorado dela. Que namorado? Ela não tem namorado? Eu sou a mãe dela, é Dilma. Oi, prazer em conhecer a senhora, tudo bem? Tudo. Ela se encontra? Sim, mas que história é essa de namorado? Ela tá aqui, sim. Eu nunca soube. Ela tem 14 anos. Ela não contou? Hã? Ela não contou pra senhora? Contou não, e eu proíbo ela. Ela é muito nova. Ela tem 14 anos. É um bebê ainda pra mim. É, aí fica difícil, eu queria muito falar com ela. Mas namorado? Que conversa é essa de namorado? Ela tá aí, pergunta a ela aí. Não tem isso aqui não, que ela só tem 14 anos. E eu falo com ela todos os dias. Quando ela terminar os estudos, aí ela pode pensar em namorar. Meu nome é André, eu tenho 16 e eu namoro sua filha há 2 meses. Que 2 meses o quê? Que ela nunca teve? Ela tá aí? Ela tá aqui, sim. Eu posso falar com ela? Não sei se eu posso entregar o telefone pra ela. Por quê? Quer falar com ela? Eu queria. Perguntar por que foi que ela não disse a senhora.